o movimento, o que é mais especificamente esse movimento? É um movimento de saída da religião. Portanto, da produção, da constituição do mundo ateu. É óbvio que há uma dimensão provocatória nesta afirmação. O ateu aqui é preciso saber ler. Mas nós, evidentemente, se saímos de alguma coisa, e isto torna logo perceptível qual é a ideia de Nancy, saímos de alguma coisa, saímos da cristandade. Ou seja, saímos do apareamento histórico do cristianismo. Disso, de facto, nós saímos. Mas não saímos do cristianismo enquanto corpo doutrinal. Mas enquanto corpo doutrinal que tem a questão do corpo. Outro tema nanciano por excelência, tem a questão do corpo no seu centro. O cristianismo, no fundo, e vou resumir de uma forma um pouco brutal, o cristianismo, no fundo, através da sua própria teologia da encarnação, vai se constituir como, evidentemente, um pensamento do apagamento de Deus. O cristianismo é, por definição, o entre. O cristianismo é, por definição, qualquer coisa que age plenamente, de pleno direito, nesse espaçamento ontológico. Ele próprio se constitui plenamente nessa dimensão. E, portanto, o cristianismo não é algo que possa ser dito como pré-moderno, mas ele é a própria constituição da nossa modernidade e da nossa situação. Bom. Assim, o cristianismo não é mais do que um nome para a relação entre os entes. Não é mais do que esse nome para a relação entre os entes. Ele é devedor, nesse sentido, ele é devedor de um ateísmo. Um ateísmo que se forma precisamente como um algures, um fora que é o próprio mundo. A exterioridade do próprio mundo. Podemos então dizer que a situação contemporânea, pelo próprio cristianismo, é esta escolha agónica que Nancy diz que o político hoje pode ser, isso deve ser, a única possibilidade de haver político hoje, dimensão política hoje, é precisamente esta dimensão de que o cristianismo é um dos leitos fundamentais, portanto, a escolha entre o niilismo e o sentido. Ou seja, niilismo e sentido estão, tal como o ser singular, plural, estão neste momento justapostos. Não estão em relação histórica, não estão em relação subordinação um ao outro, estão em posição de justaposição. Niilismo e sentido são possibilidades igualmente iminentes, igualmente à beira da sua concretização. Eu penso que essa consciência filosófica desta justaposição é o contributo maior de Nancy para a própria consciência filosófica do que é o político hoje, ou do que ele poderia ser.
a ação política, que Nancy evoca, a possibilidade de uma ação política, não tem então já nada a ver com a célebre frase de um Lenin: que fazer? Que fazer? E não tem a ver, não só por causa da gramaticalidade da frase, porque não há gramaticalidade do político hoje, não há dispositivo de sujeito, objeto, etc., mas também por causa do que aconteceu com Lenin e depois de Lenin. Todos estes fatores nos dizem que precisamente o político não passa hoje por uma pergunta deste tipo, uma pergunta revolucionária, clássica, uma pergunta de constituição de um programa. Estamos numa sociedade, Nancy dilo claramente, num estado miserável, miserável aqui, eu diria miserável do mundo, quer dizer, onde a miséria não é apenas aquela dos seres que estão no mundo, mas é a própria miséria da relação com o mundo, o tal mundo que abandonou a filosofia. E este surgimento de potencialidades da ação do mundo que não passam por uma consciência do sujeito, que não passam por uma constituição de um programa. Por outro lado, a ação política hoje deve abandonar decididamente aquilo que eram os espaços clássicos do pensamento. Bom, esses espaços foram anulados. E foram anulados, evidentemente, porque a própria relação com o mundo foi anulada. Portanto, não há constituição de um pensamento hoje orientado para a ação que passe pela academia, ou que passe pela universidade. A universidade transformou-se numa escola profissional, muito menos nos think tanks, não é? Nas organizações de pensamento que a sociedade capitalista vai constituindo, aparentemente, mas que são, precisamente, formas de lobby e precisamente, formas de lobby já dentro de uma ação que decorre, de um movimento que decorre. E o movimento que decorre é, e lembro a equivalência das catástrofes, o movimento que decorre é a catástrofe, por e simplesmente. A catástrofe não tem um valor em si, não tem um valor trágico. A catástrofe é uma pura decorrência e é uma pura decorrência que forma ramificações, redes com outras catástrofes. Precisamente porque todas são algo que decorre. Portanto, não há, Nancy diz, não há aqui, para termos um pensamento para a ação, para pensar a ação, não precisamos já do constituir como filosofia. A filosofia não pode ou não está em situação para ser constitutiva de um tal pensamento. E Nancy fala desta ideia de uma commune de pensée. A possibilidade de um pensamento para a ação é pensamento comum. Bom, na riqueza semântica que está aqui por trás. Pensamento comum. Em primeiro lugar, comum porque não é filosófico, não tem pergaminhos, não tem instituição, não está situado numa geografia ontico-social. Está fora dessa geografia. Por outro lado, pensamento comum, porque é obviamente um pensamento do comum, no comum,
e que se constitui como comum. Naquilo que o comum é relação singular, plural, ou nem relação, justaposição singular, plural. E poderíamos avançar mais por aí, nesta caracterização da commune pensée. O mais importante é que esta ação também, esta ação para que este pensamento, a que este pensamento se liga, é uma ação que também ela não está aqui a ser qualificada por este pensamento. Nós não estamos a dizer que estamos aqui a pensar a ação política. Não estamos a restringir esta ação. O que seria sempre, precisamente, a tal escolha por uma parte do existente. Não é? Escolher algo do existente e hierarquizar, não é? A vanguarda. Para mim, é sempre o epítome desta questão. A vanguarda política. Não é? Essa escolha inicial. Só uma ação que não está qualificada nos permite compreender, no fundo, o que é esta situação dos fins sem fim em que nós estamos. Uma situação caracterizável por esta ideia de fins sem fim, repito, em duplo sentido. Sem finalidade e sem telos. E, portanto, esta situação dos fins sem fim é amontoamento. Um amontoamento é uma acumulação, e cito Nancy porque vale a pena, este pequeno parágrafo aparentemente anódino, curiosamente do livro sobre o cristianismo, do segundo livro sobre o cristianismo, da Adoration, onde ele diz, então, amontoamento de produção de bens, de meios, para que fins, de poderios, entre parênteses, de transmissão, de análise, de recombinação, de longevidade, de observações de galáxias ou de travessias do espaço, ao mesmo tempo que de população, de fome, de pobreza e de rasgões cada vez mais visíveis à superfície do que faz do mundo um tecido cada vez mais cerrado. Cerrado, com C e com S. Regime de laceração geral. Bom, exercício de justaposição ôntica nesta frase, como perceberam. Tudo se passa como se o homem, digamos assim, estivesse hoje no seu movimento perante o abandono do mundo, portanto, esta situação de abandono do mundo, tudo se passa como se, evidentemente, a recriação que é feita no lugar do mundo seja a formação de um conjunto. Por um lado, um conjunto cada vez mais orgânico, não é? Porque interdependente, mas, por outro lado, cada vez mais acumulativo. E aparece aqui, precisamente, este termo cunhado por Nancy, struction, uma extrução, um empiamento sem verdadeira construção ou sem destruição total. Fim, portanto, do fantasma do político também, do fantasma apocalíptico, não é? Do fantasma